strange shit going on out here. You keep dancing with the devil. Acabaram os Oscars, apesar de haver vários vencedores, apesar de ter havido uma distribuição relativamente justa, o Sinners acabou por ser um grande destaque da noite, que surpreendeu ninguém. Toda a gente que lhe pôs olho na altura que saiu, ou no Sr. Joaquim, ou agora, porque há muita gente a vê-lo agora, como é apanágio na altura dos Oscars, as pessoas vão ver os filmes depois, porque os Oscars são, na verdade, este grande mercado de inverno em que as pessoas são coagidas a ver cinema de baixo, médio orçamento. Vamos falar um pouco de Sinners, não vamos acrescentar nada, claro. Ninguém quer saber, mas o que seria dos podcasts amadores se nos inibíssemos de falar para o vazio? E o Sinners é então este filme único que estreou, sei lá, há 6 meses, 7 meses, e que já na altura me deixou de mamilos retesos com a sua, não diria genialidade, mas de facto com aquele que é o vazio do cinema atual. É um filme que diz muita coisa. Portanto, o filme é comercializado como sendo uma história de vampiros. Eu fui vê-lo absolutamente a zeros. Ultimamente tenho optado por fazer isso e nem é de propósito, acaba por ser acidentalmente. Os filmes aparecem e eu não sigo os trailers, não sigo as notícias, e quando fui ver o filme eu estava a zero. Todo o filme, para quem, atenção aos spoilers, se vocês não viram, não ouçam, desliguem, carregam no stop, vão comer, sei lá, um muffin, coisas que a juventude come, não faço ideia. Para quem viu, o Sinners é um filme de vampiros. E não é um filme de vampiros qualquer. Como nós falamos aqui a miúde, o cinema de terror, no qual se insere este subgénero dos vampiros, é sempre um tipo de cinema que tem uma mensagem encapsulada. Ele serve para materializar um sentimento, uma sensação, uma situação atual, um estado de alma, uma fobia, sei lá, tanta coisa, uma doença. Os realizadores mais hábeis conseguem transformar estes medos tão inerentes à condição humana e projetá-los para o ecrã sob a forma de um filme de terror. O monstro, por vezes, não é a solidão, não é o luto, não é ter-se perdido o pai ou a mãe, não é ter-se separado do ente querido. O monstro é um vampiro assassino que surge das trevas. Sinners tem muita mensagem encapsulada. Logo a começar, a mensagem dos negros naquela época pré-direitos americanos, em que havia casas de banho para brancos, casas de banho para negros, cinemas para brancos, cinemas para negros. Não havia escravos, mas havia uma separação social muito delimitada naquilo que era, segundo os governantes, segundo os decisores da altura, raças superiores e raças inferiores. Portanto, isto era basicamente coordenado ou decidido usando um catálogo da Robbie Alac. Se a pessoa tivesse um tom mais escuro, mais acastanhado, tinha que ir à casa de banho dos fundos. Se a pessoa fosse mais esbranquiçada e não tivesse o nariz achatado e tal, ia para a casa de banho da frente. Sinners fala disto à superfície e à medida que o filme vai andando, vai-se agigantando esta mensagem. E depois fala também de uma coisa que me é muito querida, que é a origem da música, a origem daquilo que as pessoas hoje chamam a apropriação cultural. Quem viu o filme percebe que existe aqui uma mensagem, inclusivamente existe até uma cena do filme que é icónica, que irá ressoar até ao final dos tempos, como uma cena que toda a gente já viu, toda a gente se lembra, mesmo que não se lembre do resto do filme, que é uma cena de música e dança em que nos é mostrado, através de uma alegoria de cantar e dançar, que os géneros de música não nascem independentes, não são, o rock não é dos brancos, o punk não é dos ingleses, o hip-hop não é dos negros. Significa que começa-se a esmiuçar a música desde as suas origens, neste caso as pessoas que vêm da África e que cantam, e a partir daí a música começa a alimentar-se a si própria de influências, a transformar-se até à música que é hoje.
com influências dos negros, com influências dos brancos, com influências de quem vem da Europa, por influências de quem vem da América do Sul, toda esta mistura que depois é exportada para outros países e voltada a importar, mastigada. Portanto, é música, como nós conhecemos, os géneros musicais são isto mesmo, e aqui é demonstrado habilmente numa cena de 5 minutos que me ficou no goto, e eu até já a revi e foi inclusivamente refeita, representada nesta cerimónia dos Oscars. Temos também a interpretação do ator principal, o fabuloso Michael B. Jordan, que aqui aparece a fazer 2 personagens. E é coisa que já vimos muitas vezes, não é? Quando se fala de gêmeos, pessoas, pais, filhos, que depois através de composição e alguns truques digitais se faz com que eles pareçam que estão um ao lado do outro, mas de facto é impressionante como neste filme Michael B. Jordan parece mesmo 2 pessoas diferentes. Nós, passado, 10 minutos dentro do filme, já nos estamos a abstrair completamente para o que está ali a acontecer, porque para nós são mesmo de facto 2 personagens completamente independentes um do outro, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes e até com características físicas ligeiramente diferentes. Eles são irmãos gêmeos, eles amam-se profundamente, eles são o núcleo deste filme, este amor deles, esta ligação, eles e os seus entes queridos, são eles que são o motor deste filme. Além disso, tecnicamente, é também um filme muito bem filmado, muito bonito, uma fotografia excepcional. Tem também aqui a questão racial, como falei há bocado, mas numa componente em que aparecem os tais vampiros que vêm da Irlanda, e aqui uns serem vampiros, outros não serem vampiros, uns serem de uma zona e outros serem de outra, acaba por ser também um bocado aqui a materialização deste tal racismo, destas mensagens tão enraizadas profundamente na sociedade americana, que é um filme que vem cair mesmo na altura mais importante na América e na Europa, quer dizer, nós também estamos a transformar num país racista do ponto de vista até da violência e da maneira como tratamos aqueles que não são fisicamente parecidos connosco. E eu até imaginei que fosse dar outro tipo de ondas de choque, mas de facto a arte, por vezes, não tem o impacto que se espera, apesar de toda a gente gostar de cinema, de filmes. Depois cada um tira a sua própria mensagem, alguns amplificam a mensagem, outros acabam por fazer de conta ou não perceber sequer o que é que acabaram de ver. Do ponto de vista artístico, este filme é muito, muito engraçado. A própria cerimónia dos Oscars deste ano foi muito contida em mensagens políticas. Elas foram muitas e foram até, em alguns casos, relativamente fortes. No entanto, era preciso fazer algum processamento mental adicional para as perceber bem, porque a malta que escreveu o texto sabe perfeitamente que aquele público mais de direita, aquele público, aqueles conservadores, os chamados MAGA, como hoje em dia lhes chamamos, são pessoas que ou não querem saber nada das artes, ou não querem saber nada dos Oscars, ou mesmo vendo e querendo saber as mensagens mais subliminares, as mensagens menos óbvias, acabam por lhes passar completamente ao lado. Sinners já fez o seu ciclo das salas, já fez o seu ciclo do streaming. Neste momento é quase um filme a caminho da caixa de €1 da box do Jumbo. No entanto, ao contrário de muitos filmes dos Oscars, ele tem não só o potencial para ganhar prémios porque são os Oscars ou porque são outros tipos de cerimónias, mas tem potencial para se tornar eterno no ecoar dos tempos da cinefilia.